Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Série de Estudos Bíblicos. História da Igreja Cristã. Daremos um breve resumo do que será pauta nessa série de estudos. São eles: o surgimento da Igreja Apostólica, passando pelo surgimento das igrejas imperiais, medievais e reformadas, chegando nas igrejas modernas atuais, bem como os movimentos pentecostais do Brasil e em Portugal. A Igreja do período pentecostal. Desde a ascensão de Cristo, 30 depois de Cristo, até a pregação de Estevão, 35 depois de Cristo. A Igreja cristã em todas as épocas, quer na passada, presente ou futura, é formada por todos aqueles que creem em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. No ato de crer está implícita a aceitação de Cristo por seu Salvador pessoal, para obedecer-lhe como a Cristo, o príncipe do reino de Deus sobre a terra. A Igreja de Cristo iniciou sua história com um movimento de caráter mundial, no dia de Pentecoste, no fim da primavera do ano 30, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus, e 10 dias depois de sua ascensão ao céu. Durante o tempo em que Jesus exerceu seu ministério, os discípulos criam que Jesus era o almejado Messias de Israel, o Cristo. Ora, Messias e Cristo são palavras idênticas. Messias é palavra hebraica e Cristo é palavra grega. Ambas significam o ungido, o príncipe do reino celestial. Apesar de Jesus haver aceito esse título de seus seguidores mais chegados, proibiu-lhes, contudo, proclamarem essa verdade entre o povo, antes que ele ressuscitasse de entre os mortos, e nos 40 dias que precederam sua ascensão, isto é, até quando lhes ordenou que pregassem o Evangelho. Mas deviam esperar o batismo do Espírito Santo, para então serem testemunhas em todo o mundo. Na manhã do dia de Pentecoste, enquanto os seguidores de Jesus, 120 ao todo, estavam reunidos, orando, o Espírito Santo veio sobre eles de forma maravilhosa. Tão real foi aquela manifestação, que foram vistas descer do alto, como que línguas de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um. O efeito desse acontecimento foi tríplice. A. Iluminou as mentes dos discípulos, dando-lhes um novo conceito do reino de Deus. B. Compreenderam que esse reino não era um império político mas um reino espiritual, na pessoa de Jesus ressuscitado, que governava de modo invisível a todos aqueles que o aceitavam pela fé. C. Aquela manifestação revigorou a todos, repartindo com eles o fervor do Espírito, e o poder de expressão que fazia de cada testemunho um motivo de convicção naqueles que os ouviam. O Espírito Santo, desde então, ficou morando permanentemente na Igreja, não em sua organização ou mecanismo, mas como possessão individual e pessoal do verdadeiro cristão. Desde o derramamento do Espírito Santo naquele dia, a comunidade daqueles primeiros anos foi chamada com muita propriedade, Igreja Pentecostal. A igreja teve seu início na cidade de Jerusalém. Evidentemente, nos primeiros anos de sua história, as atividades da igreja limitaram-se àquela cidade e arredores. Em todo o país, especialmente na província setentrional da Galileia, havia grupos de pessoas que criam em Jesus como Rei Messias, porém não chegaram até nós dados ou informações de nenhuma natureza que indiquem a organização, nem o reconhecimento de tais grupos como igreja. As sedes gerais da igreja daquela época eram o cenáculo, no Monte de Sião, e o pórtico de Salomão, no templo. Todos os membros da igreja pentecostal eram judeus. Tanto quanto podemos perceber, nenhum dos seus membros, bem como nenhum dos integrantes da companhia apostólica, a princípio, podia crer que os gentios fossem admitidos como membros da igreja. Quando muito admitiam que o mundo gentio se tornaria judeu, para depois aceitar a Cristo. Os judeus da época dividiam-se em 3 classes, e as 3 estavam representadas na Igreja de Jerusalém. Os hebreus eram aqueles cujos antepassados haviam habitado a Palestina durante várias gerações, eram eles a verdadeira raça israelita. Seu idioma era chamado língua hebraica, a qual, no decorrer dos séculos, havia mudado de hebraico clássico do Antigo Testamento para o dialeto que se chamava aramaico ou ciro-caldaico.
As escrituras eram lidas nas sinagogas em hebreu antigo, porém eram traduzidas por um intérprete, frase por frase, em linguagem popular. Os judeus gregos ou helenistas eram descendentes dos judeus da dispersão, isto é, judeus cujo lar ou cujos antepassados estavam em terras estrangeiras. Muitos desses judeus haviam se estabelecido em Jerusalém ou na Judéia e haviam formado sinagogas para atender às suas várias nacionalidades. Depois da conquista do Oriente por Alexandre o Grande, o grego chegou a ser o idioma predominante em todos os países a este do Mar Adriático e até mesmo em Roma e por toda a Itália. Por essa razão os judeus de ascendência estrangeira eram chamados gregos ou helenistas, apesar de a palavra heleno referir-se a grego. Os judeus helenistas como povo, fora da Palestina, eram o ramo da raça judaica mais numerosa, mais rica, mais inteligente e mais liberal. Os prosélitos eram pessoas não descendentes de judeus, as quais renunciavam ao paganismo, aceitavam a lei judaica e passavam a pertencer à igreja judaica, recebendo o rito da circuncisão. Apesar de serem uma minoria entre os judeus, os prosélitos eram encontrados em muitas sinagogas em todas as cidades do Império Romano e gozavam de todos os privilégios do povo judeu. Os prosélitos não devem ser confundidos com os devotos, ou tementes a Deus. Estes eram gentios, que deixaram de adorar os ídolos e frequentavam as sinagogas, porém não participavam da circuncisão, nem se propunham observar as minuciosas exigências das leis judaicas. Por essa razão não eram considerados judeus, apesar de se mostrarem amigos deles. A leitura dos primeiros 6 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos dá a entender que durante esse período o apóstolo Simão Pedro era o dirigente da igreja. Em todas as ocasiões era Pedro quem tomava a iniciativa de pregar, de operar milagres e de defender a igreja que então nascia. Isso não significa que Pedro fosse papa ou dirigente oficial nomeado por Deus. Tudo acontecia como resultado da prontidão de Pedro em decidir, de sua facilidade de expressão e de seu espírito diretivo. Ao lado de Pedro, o homem prático, encontramos João, o homem contemplativo e espiritual, que raramente falava, porém tido em grande estima pelos crentes. Em uma igreja comparativamente pequena em número, todos da mesma raça, todos obedientes à vontade do Senhor, todos na comunhão do Espírito de Deus, pouco governo humano era necessário. Esse governo era administrado pelos 12, os quais atuavam como um só corpo, sendo Pedro apenas o porta-voz. Uma frase que se lê em Atos 5,13 indica o alto conceito em que eram tidos os apóstolos, tanto pelos crentes como pelo povo. No início, a teologia ou crenças da igreja eram simples. A doutrina sistemática foi desenvolvida mais tarde por meio de Paulo. Entretanto, podemos encontrar nos sermões de Pedro 3 pontos doutrinários considerados essenciais. O primeiro ponto, o maior, era o caráter messiânico de Jesus, isto é, que Jesus de Nazaré era o Messias, o Cristo durante tanto tempo esperado por Israel, e que agora reinava no reino invisível do céu, e ao qual todos os membros da igreja deviam demonstrar lealdade pessoal, reverência e obediência. Outra doutrina essencial era a ressurreição de Jesus. Em outras palavras, que Jesus fora crucificado, ressuscitado dos mortos e agora estava vivo, como cabeça da igreja, para nunca mais morrer. A terceira das doutrinas cardeais, contidas nos discursos de Pedro, era a segunda vinda de Jesus. Isto é, o mesmo Jesus que foi elevado ao céu, no tempo determinado voltaria à terra, para reinar com sua igreja. Apesar de Jesus haver declarado aos discípulos que nenhum homem nem anjo algum sabia quando se daria a sua vinda, era geral a expectação de que a vinda de Cristo poderia ocorrer a qualquer momento, naquela geração. A arma usada pela igreja, através da qual havia de levar o mundo aos pés de Cristo, era o testemunho de seus membros. Dado que temos registrados vários discursos ou pregações de Pedro, e nenhum dos outros discípulos, nesse período, pode-se pensar que Pedro era o único pregador. Contudo, a leitura cuidadosa da história demonstra que todos os apóstolos e toda a igreja davam testemunho do Evangelho. Quando a igreja possuía 120 membros, o Espírito desceu sobre eles e todos se transformaram em pregadores da palavra. Enquanto o número de membros aumentava, aumentavam as testemunhas, pois cada membro era um mensageiro de Cristo, sem que houvesse distinção entre clérigos e leigos.
No fim desse período, encontramos Estevão elevando-se a tal eminência como pregador, que os próprios apóstolos ficam ofuscados. Esse testemunho universal foi uma influência poderosa no crescimento rápido da Igreja. Inicialmente, o grandioso esforço desse punhado de homens de visão necessitava de auxílio sobrenatural, uma vez que se propunha, sem armas materiais nem prestígio social, transformar uma nação, tendo de enfrentar também os poderes da Igreja Nacional e do Estado. Esse auxílio sobrenatural manifestou-se na forma de operação de maravilhas. Os milagres apostólicos foram considerados como os sinos que chamam o povo à adoração. Lemos no livro dos Atos dos Apóstolos sobre a cura do coxo que estava à Porta Formosa. Esse milagre atraiu a multidão para ouvir a Pedro e aceitar a Cristo. Logo depois está descrita a morte de Ananias e Safira, ao serem repreendidos por Pedro por causa do egoísmo e da falsidade. Esse julgamento da parte de Deus foi uma advertência a quantos tiveram conhecimento dos fatos. A esses milagres seguiram-se outros que incluíam cura de enfermidades. Contudo, esse poder não estava limitado a Pedro nem aos apóstolos. Está escrito que prodígios e milagres eram realizados por Estevão. Essas obras poderosas atraíam a atenção do povo, motivavam investigação e abriam os corações das multidões para receberem a fé em Cristo. O amor de Cristo ardia no coração daqueles homens e os constrangia a mostrarem esse amor para com seus condiscípulos, a viver em unidade de espírito, em gozo e comunhão, e, especialmente, a demonstrar interesse e abnegação pelos membros da Igreja que necessitavam de ajudas materiais. Lemos no livro dos Atos dos Apóstolos que os mais ricos davam suas propriedades, de forma tão liberal, que leva a sugerir o socialismo radical na comunhão de bens. No entanto, é bom notar que, quanto a esse aspecto da Igreja Pentecostal, tudo era feito voluntariamente. Ninguém era compelido pela lei ou pela exigência dos pobres em tomar as propriedades dos ricos. Os ricos davam voluntariamente. Deve considerar-se ainda que foi uma experiência em uma pequena comunidade onde todos estavam juntos. Naquela comunidade selecionada todos estavam cheios do Espírito Santo, aspirando, todos eles, em seu caráter, a executar os princípios do Sermão do Monte. A experiência surgiu com a expectativa da iminente volta de Jesus. Quando então os bens terrenos não mais seriam necessários, como experiência financeira foi um fracasso, e logo abandonada, pois a igreja em Jerusalém ficou tão pobre, que durante uma geração se recolhiam ofertas nas outras igrejas para ajudá-la. O sistema provocou seus próprios males morais, pois despertou o egoísmo de Ananias e Safira. Na verdade, enquanto estamos sobre a terra somos influenciados pelo interesse próprio e pela necessidade. O espírito dessa dádiva liberal é digno de elogios, porém o plano, ao que tudo indica, não foi muito acertado. De modo geral, a Igreja Pentecostal não tinha faltas. Era poderosa na fé e no testemunho, pura em seu caráter e abundante no amor. Entretanto, o seu singular defeito era a falta de zelo missionário. Permaneceu em seu território, quando devia ter saído para outras terras e outros povos. Foi necessário o surgimento da severa perseguição, para que se decidisse a ir a outras nações a desempenhar sua missão mundial. E assim aconteceu mais tarde. Inscrição do sepulcro de uma mulher cristã da Igreja Primitiva, século VI, que diz: aqui, descansa em paz Máxima, serva de Cristo, que viveu cerca de 25 anos, quando o senador Flávio Probus era o jovem cônsul. Ela morava com o marido há 7 anos e 6 meses. Foi amigável, fiel em tudo, bondosa e prudente. Capela de Santo Ananias, Damasco, Síria, construída no século I d.C., é exemplo de uma das primeiras casas de culto cristão. Ruínas de uma antiga sinagoga judaica nas encostas do Monte Arbel, na Baixa Galileia. A sinagoga data do século IV d.C. ou do período bizantino. Ruínas da sinagoga de Cafarnaum, Israel. Cristãos palestinos participando da missa em 23 de outubro de 2023, pelos mortos durante um ataque à Igreja Ortodoxa Grega de São Porfírio, na cidade de Gaza, em 20 de outubro, na Cisjordânia ocupada, em meio às batalhas contínuas entre Israel e o grupo militante palestino Hamas. Ilustração artística do dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo cai em cada discípulo em forma de línguas de fogo. Cenáculo no Monte Sião, em Israel.
O monte do templo ou esplanada das mesquitas, ao centro mesquita de Al-Aqsa, construída por Omar sobre as ruínas do Templo de Salomão, destruído pelos romanos no ano 70 d.C. No próximo capítulo, falaremos sobre a expansão da Igreja, desde a pregação de Estevão, 35 d.C., até ao Concílio de Jerusalém, 50 d.C. Até lá! Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.